Opa, criativo é 80-20, cara. Eu tô falando sério. Se você entender isso, tu vai sair dos 10, vai pros 100, vai pros 200, vai pros 300 facilmente, tá? Então presta muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Roger, eu sou o fundador da Champion Ed Studio, a maior assessoria de criativos do Brasil, que mais vem crescendo desde 2024, trazendo resultado para seus clientes. A ideia do vídeo de hoje é eu te mostrar um passo a passo de tudo que eu aplico aqui com os meus clientes, que o meu time aplica com os nossos clientes, para você também poder aplicar na sua operação, seja de info, low ticket, drop, infoproduto, X1, afiliado, qualquer nicho, literalmente qualquer nicho, e sair muito bem. O que eu vou te mostrar aqui é uma metodologia validada, tá? Que eu já validei com mais de 1.100 clientes e você vai poder aplicar na sua e escalar também, beleza? E eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, tá? Então já deixa o like, comenta, tá? Comenta o que você quer ver no próximo vídeo, beleza? E bora pra cima demais. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, tá? Então se a qualidade não tiver das melhores, fica tranquilo que vai melhorar, né? E a ideia é eu trazer pelo menos um vídeo por semana aqui no canal pra gente, tá? Trazendo conteúdo sobre Ed, sobre escala, sobre, enfim, qualquer coisa do mercado. Tudo que vocês precisarem eu vou estar trazendo aqui, vou agregar, vou gerar valor, tá? E bora pra cima. Existem dois pilares, tá, que você vai precisar aplicar na tua operação, aplicar em todos os seus ads para trazer resultado, tá? O primeiro pilar é a estrutura. Show! Então, o que é a estrutura? Aliás, tá, não é estrutura invisível, tá? Então, fecha os olhos para isso, esquece estrutura invisível, tá? Eu nem vou falar disso nesse vídeo, beleza? É algo que, cara, se você, já tá um pouco mais avançado, cara, tu não precisa olhar para isso, não. Tá? Tu não precisa olhar pra isso não. Eu sei que, os gurus aí falam muito sobre isso, mas, cara, presta só atenção nisso aqui. O que é a estrutura, tá? A estrutura é como você vai escrever esse criativo. Então, sempre que você for escrever um ad, tá? Você vai ter que olhar para esse pilar da estrutura, e nesse pilar da estrutura a gente tem 3 pontos também, tá? Que é formato, ângulo e persona. Então, para que serve isso aqui, tá? Basicamente, todos esses 3 pontos aqui vão servir para a gente atingir fatias de público diferentes, tá? É simplesmente para isso que serve, tá? Então, sempre que você for escrever um ad, você tem que pensar o seguinte: será que esse ad que eu estou escrevendo, ele vai atingir uma fatia de público diferente do meu nicho? Tá? E o que é a fatia, basicamente, né? Então, a fatia, pensa o seguinte: em todos os nichos a gente tem fatias de público diferentes, beleza? Pegou? O que acontece? Cada fatia de público a gente consegue atingir essa fatia com base no formato, com base no ângulo e com base na persona que a gente vai bater ali. Aliás, presta muito atenção nisso aqui, cara. Eu vejo muita gente, tá? Muita gente mesmo escrevendo, cara, vou escrever 10, 20 ads aqui, mas, quando a gente vai pegar para olhar essas copies, né, olhar esses ads, todos eles estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. E é isso que quebra, né, porque basicamente dessa forma tu não vai estar atingindo fatias de público diferentes, tá? É basicamente isso. Então, pensa muito bem nisso. Eu tô atingindo uma fatia de público? Eu tô atingindo uma fatia de público diferente? Tá? Então você vai saber se você está atingindo uma fatia de público diferente. Então, pela persona, tá? Então a persona, ela serve pra gente atingir fatia de público diferente. Ela que segmenta, tá? E pra gente trazer uma persona diferente pro criativo, a gente vai trazer ela através do gancho, tá? Então pensa que no teu gancho, tá? No teu gancho, já eu vou mostrar como é que a gente vai trabalhar isso no segundo pilar, tá? Então o teu gancho ele vai ter que segmentar exatamente, beleza? Então, Roger, como fazer e como encontrar formatos, ângulos e personas, tá? Tem várias formas da gente encontrar. Primeira, tá? É a que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito dessa, mas vocês vão precisar de um pontinho específico, tá? Que eu vou passar para vocês, tá? Então é o ChatGPT. Show! Mas não é só o ChatGPT, não é só chegar, chat, me passa os melhores formatos, ângulos e personas do nicho X. Não, tu não vai fazer esse tipo de pergunta, tá? Tu vai usar esse prompt que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, fechou? Então, dá uma olhadinha na descrição que tu já vai achar o prompt. Então, cara, vai depender muito de como você tá trabalhando, da sua estratégia e tudo mais. Se você tá trabalhando com uma VSL, tá? Você vai conseguir transcrever essa VSL e você vai jogar
aqui no prompt. E o próprio prompt já vai trazer para você a persona, tá? E alguns ângulos que você pode trabalhar. O formato ainda não, tá? Mas o formato eu vou mostrar outras maneiras de você conseguir encontrar, tá? Então, basicamente, a gente vai conseguir também encontrar pela biblioteca de anúncios. Fechou? Então, na biblioteca de anúncios, tu vai precisar por palavras-chave, cara, tem várias ferramentas por aí pelo mercado que trazem ofertas já validadas, que você pode olhar os ads que estão sendo escalados nessas ofertas, tá? Então, cara, aqui é muito bom também, tá? É uma forma muito boa de tu encontrar. Aqui tu já vai conseguir encontrar formatos, ângulos, personas. Essa aqui todo mundo sabe, né? ChatGPT vocês usam, mas acredito que usam errado, tá? Vocês fazem aquela pergunta genérica que eu passei, beleza? Então aqui, cara, ChatGPT precisa ser um prompt muito bem estruturado, tá? Porque o ChatGPT, ele faz exatamente como você quer, o que você pede, tá? Então, se você pede X, ele vai fazer X. Se você pede Y, ele vai fazer Y. O terceiro, tá? Que você vai poder usar também é o orgânico, fechou? Então, no orgânico, tu vai poder pesquisar no YouTube, no Instagram, no TikTok, até mesmo nas notícias do próprio Google. E dessa forma, você vai conseguir encontrar esses formatos e ângulos mais escalados. Aqui é fácil de achar. Só pesquisar pelo teu nicho, pelas palavras. Aqui também você pesquisa pelo teu nicho. ChatGPT, você usa o prompt que eu deixei para vocês aí na descrição. E dessa forma, você consegue tudo isso aqui. E boa, é isso, tá? Cara, aliás, na verdade, eu tenho um drive, tá? Com os melhores formatos, os melhores ângulos para vocês trabalharem nos seus ads, tá? Então, se vocês quiserem esse material, tá? É só comentar aqui embaixo, comenta qualquer coisa aí, engaja nesse vídeo, tá? Que se tiver muita gente pedindo, eu vou soltar lá, beleza? Segundo pilar. Então, esse é o pilar, tá? Da base padrão. Então presta atenção, muitas pessoas erram nisso, muitas pessoas mesmo, porque elas negligenciam o poder dessa base padrão, beleza? Que é o gancho, corpo e CTA. Essa aqui é a base padrão. Literalmente, ó, presta atenção, todo o seu ad precisa ter essa estrutura, tá? E muita gente erra aqui, ó. Tu não pode errar nisso aqui, cara. Se tu erra nisso aqui, todos os teus ads, não adianta ter um corpo bom, CTA, não adianta, cara, não vai funcionar. Pode estar no melhor formato, no melhor ângulo e na melhor persona. Não vai funcionar. Então presta muita atenção. Então basicamente, Roger, o que define um bom gancho? E o que é o gancho, né? Então, cara, o gancho é o que vai chamar a atenção para dentro do seu corpo. Vai trazer para dentro do seu corpo para assistir o restante do seu ad, tá? Depois eu vou explicar o que são os demais aqui. Então, o gancho, cara, ele precisa ser segmentador, tá? Você precisa... É aqui realmente que a gente vai trabalhar esse ponto aqui. Então, é aqui que a gente vai trazer a persona, tá? É a persona, ela vai ser trazida através do gancho. Então, todo o seu gancho, presta atenção, todo o seu gancho, a partir do momento que você vai lá no ChatGPT, você joga o prompt que eu passei aqui para vocês, vocês vão ter todas as personas do seu nicho. Claro, vai ter alguma coisa que a IA não vai conseguir trazer, mas aí vai de vocês, vai da cabeça de vocês para vocês conseguir trazer esse material a mais para dentro, do background de vocês, tá? Então, pensa o seguinte, se o gancho ele é para trazer uma persona de público diferente, esse gancho ele precisa reter muito. Então, cara, um gancho ele precisa chamar muita atenção, obviamente. Pô, se você não sabe disso, cara, acabou. E outra coisa, tá? Não existe métrica boa de gancho não existe. Cada nicho é diferente. No meu nicho pode ser 60% bom. No de outro cliente, no seu nicho, pode ser 20%, 10% bom. Entende? Então, tudo varia. Então, você tem que rodar e você tem que entender qual que é um gancho ideal, um gancho bom para sua oferta. Fechou? Para sua oferta, para o seu produto. Então, pense o seguinte, tá? Se um gancho, a ideia dele é trazer uma persona, certo? Se a gente quer segmentar uma persona, a gente vai precisar entender as personas do público através do ChatGPT, tá? E com base nisso, tendo as personas, cada gancho, então cada criativo, depois eu também vou trazer um exemplo pra gente. Então, para cada criativo que você for fazer, então hoje aqui na Champion, tá? A gente sempre trabalha cada criativo com 4 ganchos. Isso cara, é fundamental. Se você não faz isso, meu irmão,
Você não faz isso, você faz um corpo sem ganchos, cara, você tá deixando muito dinheiro na mesa. O que vai acontecer? Para cada corpo de criativo que você for fazer, então você fez o corpo, você vai fazer 4 ganchos. Tá? Sempre assim, sempre faz assim. Pode variar entre 3 ganchos a 5 ganchos, tá? Eu gosto de utilizar 4 ganchos, beleza? Então, cada um desses ganchos, a gente vai trabalhar com personas diferentes, tá? Então, imagina, no nicho de emagrecimento, tá? No nicho de emagrecimento, a gente vai ter a persona mulher que quer emagrecer, né? Toda persona de emagrecimento normalmente é uma mulher, tá? Emagrecimento para mulher, ela quer emagrecer e tem várias personas nesse meio. Então, a persona que, por exemplo, eu posso trazer aqui é a mulher que teve gravidez pós-parto e nisso ela acabou parindo e tudo mais, tendo filho, e ela acabou ganhando peso, tá? Essa é uma persona. Então, a gente vai fazer um gancho comunicando com essa persona, tá? Segundo gancho, a gente vai comunicar com outra persona, tá? Então, por exemplo, eu posso trazer uma mulher que quer ficar bonita pro marido em casa. Então, ela quer que o marido olhe mais para ela, tá? Então, essa é a persona que quer ficar bonita pro marido. Terceira persona é a mulher que quer emagrecer sem fazer dieta. E tem outra mulher que quer emagrecer, mas ela quer algo natural. Ou uma mulher que já tentou de tudo, é uma persona também. Então é isso, deu para pegar? Então, cada um desses ganchos, eles vão trazer fatias de público diferente. É assim que você capta fatias de público diferente. Então, agora a gente vai vir aqui pro corpo, tá? Então, qual que é o papel do corpo, tá? O corpo, e o que é também, né? O corpo, ele é tudo que sobra do Ed, tá? Tirando o CTA, tirando o gancho. O corpo é isso, tá? O corpo, ele serve, tá? Pra gente segmentar também, tá? Então, a gente vai afinar esse público, segmentar, a gente vai segmentar pelo gancho, mas a gente vai dar uma afinada nesse público que tá aqui. E ele também vai servir para expandir a consciência do lead, aumentar a consciência do lead sobre a sua oferta. E é basicamente isso, tá? O corpo não tem segredo, não tem aquela coisa de estrutura e tudo mais. Claro, tem pontos que precisam ser preservados, tá? Mas não é regra. Se você pega uma estrutura invisível, você fica olhando, cara, eu preciso ter urgência aqui, preciso CTA que seja exatamente aqui, preciso que segmente assim, faça essa lista, isso lá. Cara, isso não funciona, tá? Você tem que escrever no feeling, tá? Você tem que escrever no feeling. Porque todo Ed, independente se você for olhar para a estrutura ou não, ele vai ter algum elemento de estrutura invisível. Então, basicamente, tá? Existem corpos que funcionam melhor para cada nicho, tá? E eu digo na questão de tamanho. Então, tu tem que se atentar muito para isso. A questão do tamanho que tem o seu corpo, beleza? Porque o que acontece? Pro X1, a gente vai ter normalmente um corpo mais longo. Por quê? Porque a gente precisa realmente aumentar muito o nível de consciência do lead. O lead precisa chegar no seu WhatsApp, quando você roda X1, com muito qualificação, muito qualificado do que é o seu produto, do que você vende, do que é a sua oferta, que ele vai ter que realmente pagar, entende? E já deixar muito bem explicado. Por isso tu pode ver que tem muitos ads escalados aí com 2 minutos, 3 minutos e até mais às vezes. Obviamente não é regra, né? Mas tende a funcionar melhor. Beleza? Para quiz, a gente vai ter criativos mais curtos. Por quê? Porque o próprio quiz, tá? Então, se você estiver rodando low tick, tá? O próprio quiz, ele já vai ter a qualificação dele ali através das perguntas. Então, como o quiz ele já qualifica, você não precisa ter um ad que vai trazer muita qualificação. Você só precisa de volume e clique barato, tá? Quando você consegue isso, tu vai conseguir automaticamente já validar provavelmente. Então, Criativo Imagem funciona muito bem para quiz. Por quê? Porque tu joga um alto volume de pessoas e o próprio quiz qualifica, tá? Então, quiz de 40, 50 perguntas é muito interessante para esse tipo de criativo, tá? E para VSL e outros nichos e tudo mais, vai variar, né? Na verdade, todos esses que eu falei variam. Daqui a pouco... mas Rod, eu tava lá na biblioteca e eu vi um ad escalado de 2 minutos para quiz. Pois existe, entende? Mas é exceção, tá? É exceção. O que tende a funcionar melhor é isso aqui que eu passei, beleza? E agora, indo para a parte da CTA. Então, cara, a CTA, ela só tem uma função, tá? Que é direcionar. É só isso. É literalmente só isso que vai servir
a tua CTA. Tu precisa jogar o lead para outra página. O criativo, o gancho, o corpo, ele vai servir para qualificar, segmentar e tudo mais. Todos os pontos que eu passei para você. E o CTA ele só direciona o lead para onde você quer que ele vá. E é literalmente só isso, tá? E agora um exemplo, tá? Como é que a gente pode realmente montar um bom ad, tá? Então, se você for entrar nos formatos que eu passei para você, tá? Ali na descrição, enfim, no comentário, você vai ver, cara, que a gente tem muitos formatos para trabalhar, né? A gente tem muitos formatos, tem muitos ângulos, muitas personas que a gente pode trabalhar, né? As personas eu já passei que a gente traz aqui pelo ChatGPT, certo? Mas basicamente, cara, quando você vai escrever um ad, tá? Então, vou trazer aqui um exemplo básico, tá? Não vou escrever um ad aqui para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou trazer aqui como você pode escrever. Então, pense o seguinte, tá? Cara, eu tô com uma oferta aqui, eu quero testar uns ads e tudo mais, como é que eu faço? Tá? Como é que eu faço? Pense o seguinte, primeiro você vai ter em mente a tua oferta, né? Então, tu vai trazer todo um briefing da tua oferta. O briefing você entende exatamente sua oferta, entende o que já funcionou nela, o que não funcionou, né? Entende o que os seus concorrentes estão fazendo. Depois disso, você vai montar a base dos ads. Então, como eu gosto de montar uma leva legal, cara, uma leva legal é de 3 bodies, tá? 3, 4 bodies, 5 bodies, tá? Dependendo se a oferta já está validada, tá? Então, eu recomendaria 3 bodies, 12 ganchos, caso você ainda não tenha a oferta validada, tá? E 5 bodies, 18 ganchos, caso você já tenha validado, tá? E daí desses ads você pode fazer variações e tudo mais. Se vocês quiserem, inclusive, se vocês quiserem uma aula sobre variações, tá? Sobre lateralização de ads, que é outro ponto extremamente importante, tá? A lateralização de ads cara, é bizarro, é extremamente importante. Então, cara, pensa o seguinte. Primeiro você vai trazer as personas, os ângulos que você vai querer trabalhar, e daí você vai nomear aqui, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar no primeiro body, vou trabalhar com formato especialista na tela, tá? Ângulo de controvérsia, tá? É bem interessante a gente fazer nesse formato. E, obviamente, as personas você vai, quando você for escrever os ganchos, você vai fazer aquele esqueminha que eu passei já para vocês, tá? Depois, outro, a gente pode trabalhar... Cara, eu não vou escrever todos aqui para não ficar muito grande o vídeo, tá? Mas, outro ângulo que a gente pode trabalhar, tá? Isso tudo tem lá no material que eu passei para vocês, beleza? Pode ser promessa. E outro formato que a gente pode trabalhar é o famoso UGC. E você vai fazendo isso aqui. Lá você traz os melhores formatos que você viu. Você pode, como eu falei, não só no ChatGPT, mas você vai olhar no Drive que eu passei para vocês. Vocês podem olhar na biblioteca de anúncio. Vocês podem olhar em vários canais, em vários lugares, para vocês encontrar isso aqui, tá? Normalmente eu escolho, tá? Para criar, eu passo para o meu time. A gente sempre trabalha com o que já está validado pelo mercado, tá? Eu nunca vou ficar buscando algo novo e tudo mais. Só se realmente o cliente já testou muita coisa, já está com muita coisa validada, daí sim a gente busca algo novo. Se não, cara, a gente vai no certo, cara. Sempre vai no certo, que é a melhor escolha possível, beleza? E é basicamente isso, tá? Se vocês quiserem um vídeo de eu trazendo um exemplo, tá? Então, se vocês quiserem um vídeo de eu trazendo um exemplo forte aqui, eu mesmo escrevendo um ad juntamente com vocês, tá? De algum nicho, vocês comentem aí embaixo também, tá? Comenta aí, temas, pautas aí que a gente pode trazer nas próximas aulas, tá? E é basicamente isso. Me passem embaixo também nos comentários se vocês gostaram dessa aula, beleza? Se vocês gostaram e bora pra cima demais, tá? Se inscreve, que a ideia é realmente toda semana a gente trazer aulas aí pra vocês, beleza? E é isso, vamos pra cima, meu time. Valeu!